Estava numa festa, cercado por amigos, música alta e risadas. A noite parecia normal, até que comecei a perder a noção do quanto estava bebendo. Os copos se sucediam, as vozes ao meu redor se tornavam indistintas, e o mundo começou a girar. Lembro-me de me apoiar em uma parede, tentando recuperar o equilíbrio, mas era como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Em um instante, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado no chão frio do garagem, ainda atordoado, como se estivesse preso entre o sono e a vigília. Uma sensação estranha de desconforto me envolvia, uma mistura de dor de cabeça e náusea, mas havia algo mais. Mesmo no meu estado confuso, percebi que a atmosfera ao meu redor estava diferente. O ar estava pesado, denso, e parecia que uma sombra invisível pairava sobre mim. Ouvi vozes abafadas e reconheci as de alguns amigos. Eles estavam falando entre si, tentando decidir o que fazer comigo, mas havia uma tensão nas suas palavras que não consegui identificar imediatamente. Senti mãos me tocando, tentando me mover para uma posição mais confortável, mas a sensação do toque não era reconfortante, era como se algo estivesse errado, algo que eu não conseguia ver, mas que estava ali, presente, observando. Enquanto eu tentava focar meus olhos, vi os rostos preocupados dos meus amigos, mas também vi algo mais, uma sombra no canto do garagem, onde a luz fraca não alcançava. Pisquei, tentando clarear a visão, mas a sombra parecia se mover, se expandir e depois desaparecer como se nunca tivesse estado ali. Quis falar, perguntar se alguém mais tinha visto aquilo, mas minha boca estava seca e minha mente ainda turva. Foi nesse momento que a sensação de medo começou a se infiltrar. Não era só o desconforto do álcool, havia algo mais sombrio naquela escuridão. Algo que eu não conseguia definir, mas que estava ali, esperando. Quando finalmente recobrei a consciência, horas depois, me senti como se estivesse emergindo de um pesadelo denso e sufocante. A princípio, tudo ao meu redor era um borrão, sugarragem, as vozes dos meus amigos, o zumbido distante de música vindo da casa. Foi então que percebi uma figura que não reconheci imediatamente, um homem que parecia estar à vontade demais no meio dos meus amigos, como se fosse um deles. Ele estava ali, encostado na parede do garagem, oferecendo bebida e cigarro a quem quisesse. Seu rosto, à primeira vista, não era ameaçador. Ele sorria e conversava com os outros como se fossem velhos conhecidos, mas havia algo em sua presença que me fez estremecer. Não era apenas o fato de que eu não fazia ideia de quem ele era, mas sim uma sensação incômoda, uma impressão de que ele simplesmente não pertencia àquele lugar, àquela realidade. Os meus amigos, porém, pareciam encantados por ele. Riam de suas piadas, aceitavam suas ofertas, mas havia algo no comportamento deles que me deixou inquieto. Seus sorrisos pareciam forçados, seus olhos evitavam o meu, e o ar ao redor estava carregado de uma tensão invisível, como se estivessem atuando em um papel que não desejavam. Enquanto observava tudo, uma onda de desconforto tomou conta de mim. O garagem, que sempre fora um lugar comum e seguro, parecia agora impregnado por uma energia estranha e sufocante. Era como se uma sombra estivesse espreitando, algo que o homem trazia consigo, algo que distorcia o ambiente ao redor, tornando-o opressivo. Cada movimento dele parecia calculado, meticulosamente coreografado para parecer normal, mas os pequenos detalhes, sujeito que seus olhos escuros se fixavam em mim por um instante a mais do que o necessário, o sorriso que nunca parecia chegar aos seus olhos, o tom de voz ligeiramente baixo demais, tudo isso contribuía para a sensação de que havia algo muito errado. Era como se ele fosse uma espécie de intruso, não só no espaço físico, mas também no tecido da realidade. Meus instintos gritavam para eu me levantar, sair dali, mas meu corpo ainda estava pesado, e minha mente, nublada. Eu me forcei a observar mais de perto, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo o que consegui sentir foi uma presença opressiva, como se o ar ao meu redor estivesse se tornando mais espesso, mais difícil de respirar. Aquela não era uma pessoa comum. Havia algo profundamente perturbador nele, algo que eu não conseguia explicar, mas que fazia com que a pele em meu braço se arrepiasse e o medo começasse a se instalar em minha mente. Acordei ainda meio atordoado, com a cabeça pesada e o corpo fraco. O homem estranho, que eu mal conseguia focar, estava lá, entre meus amigos, como se fosse parte do grupo. Algo nele me incomodava profundamente,
mas a névoa da ressaca e o peso da bebida me impediam de agir imediatamente. Ainda assim, quando todos decidiram que era hora de ir para o ponto de ônibus, eu me forcei a levantar e segui em frente, tentando ignorar a sensação de que tudo estava errado. A noite estava fria e o silêncio das ruas parecia amplificado, quase esmagador. Meus amigos continuavam a rir e a conversar com o estranho, que parecia cada vez mais à vontade entre eles. Seus passos, porém, soavam diferentes, mais leves, como se ele flutuasse sobre o asfalto. Enquanto caminhávamos, comecei a notar pequenos detalhes que só aumentavam o nó no meu estômago. As sombras das árvores pareciam se contorcer de forma errática, como se estivessem vivas, movendo-se com uma vontade própria, dançando ao ritmo de algo que eu não conseguia ver. Tentei afastar esses pensamentos, convencendo-me de que era apenas a exaustão e o álcool ainda presente no meu sistema. Mas os sussurros, e aqueles sussurros impossíveis de ignorar, pareciam seguir-nos, surgindo do nada e desaparecendo na mesma rapidez, como vozes de um pesadelo que tentam invadir a realidade. Olhei ao redor, buscando uma fonte lógica para os sons, mas tudo parecia normalmente quieto. Meus amigos não notavam nada, continuavam conversando com o homem como se ele fosse o melhor anfitrião que já haviam encontrado, sem perceber as coisas estranhas que eu sentia ao meu redor. A cada passo que dava, o ar ficava mais denso, mais pesado. Era como se estivéssemos sendo observados por algo além da nossa compreensão, algo que se escondia nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Eu me esforcei para acompanhar o grupo, mas a sensação de desconforto crescia dentro de mim, se espalhando como uma sombra dentro do meu peito. Cada olhar que lançava para o homem me fazia sentir um calafrio percorrer minha espinha, uma certeza crescente de que ele não era o que parecia. Finalmente, chegamos ao ponto de ônibus, e a quietude do lugar era tão intensa que eu podia ouvir minha própria respiração acelerada. Quando paramos, o homem se despediu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele deu um passo para a rua e, naquele instante, simplesmente sumiu. Sem qualquer aviso, como se nunca tivesse estado ali. Meu coração quase parou. Meus amigos, antes tão próximos dele, agora pareciam confusos, como se tivessem acabado de despertar de um sonho. Eu fiquei ali, parado, incapaz de processar o que acabará de testemunhar, sentindo que algo terrível havia acabado de se revelar, algo que não poderia ser desfeito. A certeza de que aquele homem não era humano, que algo sobrenatural tinha cruzado nosso caminho naquela noite, se fixou em minha mente, trazendo consigo um medo que eu nunca mais conseguiria esquecer. Quando finalmente chegamos ao ponto de ônibus, a tensão no ar era palpável, quase sufocante. O estranho parou no meio-fio e virou-se para nós, seus olhos escuros refletindo uma profundidade que eu não conseguia compreender. Ele sorriu, mas era um sorriso que me fez gelar até os ossos, como se soubesse de algo que nós não sabíamos. Suas palavras, ainda ecoando em minha mente, foram suaves e enigmáticas, e nos veremos em breve. Antes que pudéssemos reagir, ele deu um passo em direção à rua. E, num piscar de olhos, sumiu. Não havia som, nem movimento, nem qualquer indício de que ele tinha estado ali um segundo antes. Apenas o vazio, como se a noite tivesse engolido sua presença. Eu pisquei várias vezes, tentando me convencer de que era apenas minha visão me pregando uma peça, mas o vazio onde ele estava continuava lá, inegável. O choque foi instantâneo. Meus amigos, que até então pareciam anestesiados pela presença dele, começaram a murmurar, as palavras tropeçando umas nas outras. Ninguém conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Estávamos todos ali, testemunhas de algo que não deveria ser possível. Um dos meus amigos deu um passo à frente, olhando ao redor como se esperasse que o homem reaparecesse. Ele deve ter corrido para algum lugar, disse, a voz vacilando, mas até ele sabia que aquilo não fazia sentido. Não havia lugar para onde correr, não naquele curto espaço de tempo, não daquela maneira. O medo começou a se espalhar entre nós como uma doença. Alguém sugeriu que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto, mas a verdade estava escrita nos rostos pálidos ao meu redor. Ninguém acreditava nisso. O terror era inescapável, uma presença quase tangível que se agarrava a cada um de nós, se infiltrando em nossos pensamentos, criando dúvidas e medos que não conseguíamos expressar. Eu tentei falar,
tentei encontrar uma explicação, mas as palavras morreram na minha garganta. Tudo o que consegui pensar foi que havíamos cruz. Depois daquela noite, o medo nos acompanhou como uma sombra silenciosa. Nenhum de nós conseguia esquecer o que havia acontecido. Decidimos, meio a contragosto, investigar mais sobre aquele homem misterioso. Tínhamos que entender o que havíamos presenciado, embora uma parte de mim quisesse apenas esquecer, fingir que tudo não passava de uma ilusão causada pelo álcool e pelo cansaço. Começamos com os relatos da cidade, histórias antigas que nunca haviam chamado nossa atenção até então. Descobrimos que, anos atrás, houve uma série de desaparecimentos inexplicáveis na área. As vítimas eram sempre jovens, muitas vezes vistas pela última vez em pontos de ônibus ou estradas desertas. Os poucos que alegavam ter visto algo descreviam um homem estranho, que se aproximava com um sorriso sinistro, oferecendo ajuda ou companhia. Esses relatos se assemelhavam de forma perturbadora ao nosso encontro. Quanto mais nos aprofundávamos na história, mais descobríamos sobre um padrão macabro. O homem, ou a entidade, parecia aparecer de tempos em tempos, sempre em noites escuras e frias, deixando um rastro de medo e confusão. Algumas teorias sugeriam que ele era um espírito errante, preso entre este mundo e o próximo, procurando por algo ou alguém. Outras eram ainda mais perturbadoras, falando sobre um ser que se alimentava do medo, que se fortalecia a cada aparição, cada desaparecimento. Com cada nova informação, o pânico crescia entre nós. Comecei a perceber que essa não era apenas uma história para assustar crianças. Aquele homem, o mesmo que havia sumido diante dos nossos olhos, era algo muito mais antigo e perigoso do que qualquer um de nós podia compreender. Os sonhos começaram logo depois, pesadelos onde eu revivia aquela noite repetidamente. Mas, em vez de desaparecer, o homem vinha em minha direção, seus olhos fixos nos meus, o sorriso mais largo, quase como se estivesse se divertindo. Acordava suando, com o coração disparado, incapaz de afastar a sensação de que ele ainda estava por perto, esperando. Eu não conseguia me livrar da sensação de que tínhamos sido avisados, que aquele encontro era apenas o começo de algo muito pior. Será que ele voltaria? E se voltasse, o que ele faria? Essas perguntas ecoavam na minha mente, dia e noite, até que se tornaram insuportáveis. No final, restava apenas o medo. O medo do desconhecido, do inexplicável, e do que ele poderia significar para nós. O medo de que, algum dia, em alguma noite, o homem retornaria, e dessa vez, não seria apenas uma despedida.